Na Bíblia, encontramos relatos de pessoas que viveram centenas de anos, 600, 700, 800 e até mais de 900. Mas como entender essas idades extraordinárias? Elas eram reais ou o tempo era contado de forma diferente na antiguidade? A Bíblia não explica diretamente por que algumas pessoas tinham vidas tão longas no Antigo Testamento. No entanto, há um período específico mencionado, antes do dilúvio descrito no livro de Gênesis, capítulos 6 a 8. Nesse período, viver por séculos parecia ser algo normal. Após o dilúvio, as idades começaram a diminuir gradualmente, até alcançarem valores mais próximos dos que conhecemos hoje. Embora o texto bíblico não dê uma explicação detalhada, estudiosos propõem algumas hipóteses. 1. O tempo era contado de maneira diferente? Uma teoria sugere que o método de contagem do tempo poderia ser distinto na antiguidade. No entanto, evidências históricas mostram que, desde 5000 a.C., os anos eram calculados com base em ciclos de 360 ou 365 dias, relacionados às fases da Lua e às estações. Por isso, é improvável que as longas idades descritas sejam resultado de uma contagem diferente. 2. Idades simbólicas ou figurativas. Outra hipótese é que essas idades fossem simbólicas, representando dinastias ou linhagens em vez de indivíduos. Contudo, a forma como os textos foram escritos, especialmente por Moisés, não indica que as idades fossem metafóricas. Pelo contrário, ele registra os números como fatos históricos, mesmo após reconhecer que, em sua época, a longevidade média era de 70 a 80 anos, Salmo 90. 3. Condições naturais antes do dilúvio. Alguns acreditam que fatores naturais poderiam explicar a longevidade. O ambiente da Terra antes do dilúvio poderia ser mais propício à vida, possivelmente devido a uma atmosfera ou clima diferentes. Gênesis sugere que, naquele tempo, não havia chuva como conhecemos hoje, mas sim um tipo de vapor ou massa de água que envolvia o planeta, criando condições específicas. Após o dilúvio, essas características desapareceram, o que poderia explicar a queda na expectativa de vida. 4. Código genético mais puro. Outra teoria considera que, por serem as primeiras gerações da humanidade, as pessoas tinham um código genético mais puro, com menos doenças e degenerações. À medida que o tempo passou, mutações e fragilidades genéticas teriam reduzido a longevidade. 5. Propósito teológico. Por fim, há a perspectiva teológica. Deus poderia ter permitido uma longevidade maior para cumprir propósitos específicos, como o desenvolvimento inicial da humanidade e a preservação do conhecimento. Como a escrita ainda não existia, o conhecimento de Deus era transmitido oralmente. Pessoas como Adão, que viveram centenas de anos, desempenharam um papel fundamental na transmissão fiel da revelação divina às gerações posteriores. Com o passar do tempo, à medida que o propósito de Deus foi sendo cumprido, a longevidade foi reduzida gradualmente. Durante o período de Abraão, por exemplo, as idades ainda eram elevadas, mas já menores. Na época de Moisés, a média de vida girava em torno de 70 a 80 anos, como ele mesmo descreve no Salmo 90. Evidências em outras culturas. Curiosamente, registros históricos de outras culturas também mencionam vidas longas em tempos antigos. A lista de reis sumérios, por exemplo, descreve governantes que viveram por séculos antes de uma grande inundação. Embora esses relatos sejam considerados fantasiosos, mostram que a ideia de longevidade extrema era amplamente aceita em várias civilizações antigas. Conclusão: independentemente da causa, seja natural, simbólica ou teológica, as idades avançadas mencionadas no Antigo Testamento parecem ter um papel fundamental na narrativa bíblica. Elas destacam um período único da história humana, em que a longevidade contribuiu para o cumprimento do plano divino. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que essas idades eram literais ou simbólicas? Compartilhe sua opinião.